Sergito de Souza Cavalcante. Então, nós vamos iniciar pedindo a Jesus que fortaleça o nosso coração neste momento, que abra, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos assimilar o estudo da noite e que possamos poder levar lá fora, Senhor Jesus, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estar junto de nós. Pedimos, Senhor, paz e tranquilidade para todos nós que estamos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que a paz de Jesus esteja presente neste momento em nossos corações, nos cuidando e nos fortalecendo. Hoje, com alegria, nós vamos ter a nossa companheira Marilda Reis, que vai estudar junto conosco, do livro Mereça Ser Feliz, como nós falamos semana passada, que este mês nós estamos trazendo alguns temas deste livro, que é de Hermance Dufour, né? E nós hoje vamos estudar juntos, né? Azedume e comportamento epidêmico. Ó, nós lemos a mente aqui, então nós podemos trabalhar. Marilda, a palavra é sua, meu amor. Marilda Reis, com alegria, viu? Boa noite a todos. Vocês não imaginam a alegria que eu sinto de estar aqui. É um prazer imenso de estarmos nessa casa, de ver e abraçar corações queridos do nosso coração. Que alegria ver vocês. E quando nós adentramos essa casa santa, essa casa de oração, a gente percebeu as vibrações que partem do coração amoroso de Jesus a essa casa. A gente chega a emocionar. Tem uma música do Padre Marcelo que eu gosto muito, que a letra é mais ou menos assim. Ele não sabe se a igreja subiu ou se o céu desceu. Mas algo ele pode afirmar, que está cheio de anjos, subindo e descendo em todas as direções. Eu te falo mesmo aqui, eu não sei se a casa espírita subiu ou se os anjos desceram. Eu só sei que está cheio de anjos, subindo e descendo em todas as direções. Que Jesus abençoe a nossa fala, que possa achar ressonância nos corações que estão nos ouvindo, nos dois planos da vida. Só o livro já merecia uma palestra. Mereça ser feliz. Mereça. Porque Deus nos criou, meus amigos, para sermos felizes. A infelicidade é porque a gente é muito exigente com as coisas. Então, a gente vai partindo para princípios que vai levando a gente a ser infeliz. Mas pode guardar isso no coração de todos aqui. Deus nos criou para sermos felizes. E nós vamos trabalhar algo. E eu quero todo mundo saindo daqui hoje feliz. Mesmo titulado hoje, nós vamos trabalhar um pouco sobre o azedume. Na verdade, eu pensei assim comigo, para que vamos falar sobre azedume? Não é o caso de vocês, não. Eu olho assim, eu só vejo docilidade, um olhar dócil, um olhar de mansuetude, de calmaria. Oh, meus amigos, como seria bom se no nosso dia a dia
essas palavras doces que brotam do coração amoroso de Jesus fizesse parte da nossa caminhada. Pena que não é, porque o contrário de azedume é ser dócil, é ser manso, é ter afabilidade. E é isso que Jesus quer de nós. Porque o azedume, conforme a irmã, né, coloca aqui para nós fizemos uma escolinha, porque ele traz para nós, do capítulo 29 do Livro dos Médiuns, uma citação. E nessa citação ele faz referência para os médiuns da casa, para aqueles que já estão atuando nas reuniões mediúnicas. E ele fala desse grande escolho, desse grande problema que é o azedume. Primeiramente, ele coloca um tópico aqui para nós também muito interessante, antes de eu ler aqui essa passagem do Livro dos Médiuns, que o azedume é uma não aceitação da encarnação. Olha que rebeldia, gente. Não aceitação da reencarnação. Isso é espírito muito rebelde. Vamos olhar antes de nós reencarnarmos. Vamos partir do princípio que todos nós aqui passamos por aquela mesa redonda do plano espiritual, da escolha da nossa reencarnação. Que mesa redonda é essa? É uma mesa onde é trazido para todos nós as pessoas a quem magoamos e a quem foi magoado. Então, essas pessoas, ela vem e participa dessa mesa redonda, estando presente conosco o nosso anjo da guarda, e o anjo da guarda, aqueles tutelados também, a presença de benfeitores espirituais que trabalham em nome do Cristo, os engenheiros que trabalham na reencarnação. Isso está no livro Missionário da Luz, do Espírito André Luiz. Nós participamos desse evento que é reencarnar. É um evento, meus amigos. Antes de nós entrarmos em detalhes dessa reencarnação, somente para lembrar que por mais difícil, por mais tormentosos esteja a nossa vida, tem muitos, alguns espíritas, historiadores, expositores, escritores, chega de falar de centenas de espírito querendo a vida que a gente está vivendo. Então, para vocês verem que a vida que nós estamos vivendo hoje é a melhor do momento. Nós estamos no melhor momento da nossa vida. E sobre um olhar amoroso de Jesus. Um olhar carinhoso do Cristo para todos nós. E quando participamos, nós, no plano espiritual, quando participamos desta reunião para fazer o programa da reencarnação, é colocado para nós alguns pontos básicos, onde não temos como, não deveríamos correr. É por isso que eu estou dizendo programa e não determinismo. Porque o único determinismo divino que há na vida de todos nós, que um dia seremos anjos. Porque o programa, ele pode ser quebrado. E muitas das vezes o azedume vem por quebrar o programa que fizemos no plano espiritual. Que programa é este?
Primeiramente, quem serão nossos pais? Nenhum de nós reencarnamos em lar errado. Ah, eu não queria. Eu acho que eu caí nesse lar aqui de paraquedas. Mentira. Muitas das vezes, você só, além de pedir para reencarnar nesse lar com esses pais, mas também você implorou por misericórdia para que eles pudessem te aceitar como filha, como filho. Então, o primeiro ponto, quem serão nossos pais? O segundo ponto que coloca para nós, quando nós estamos no plano espiritual, se vamos casar ou não. E se vamos casar números de filhos, e isso é programa do plano espiritual. Quem lê obras de André Luiz, vê lá de um médium que não tinha programação do casamento, era um rapaz muito voltado à religiosidade, onde na adolescência ele foi convidado por um amigo para conhecer a doutrina espírita e o pai achou que ele estava pirando pelo conhecimento doutrinário, resolveu levá-lo no psicólogo. E o psicólogo afirmou para o pai que o motivo pelo qual o comportamento daquele jovem, porque faltava sexo na vida dele. E onde o pai o levou para batizar com relação à sexualidade. E não estava no programa dele. Onde ele envolveu, ele fala com o espírito das trevas. E esse espírito das trevas deu à luz a um inimigo dele, onde ele viveu o inferno em vida, com a esposa e a filha, onde ele desencarnou devido aos desgostos familiares. Então, tem muitos espíritos que não têm o programa do casamento, que a gente combina lá. Outro ponto que é colocado para nós, gênero de trabalho e data de morte. E como morreremos. Isso é tudo programado antes de reencarnar. Aí vejamos agora, porque ele traz para nós a questão do azedume dentro do lar. Ele traz muito forte um tópico para nós sobre o azedume dentro do lar. Se o azedume, conforme nós falamos, é uma rebeldia do espírito, todas as vezes que a gente azeda, que a gente se irrita, é uma rebeldia mediante aquilo que você combinou, mediante as normas que eu disse que muitos de nós fizemos parte desse programa, porque existe espírito que é imposição, que ele não tem como participar desse programa. Aí os espíritos siderais resolvem por eles. Então, é imposto a reencarnação para eles. Vão pensar que não é o nosso caso. Nós tivemos a liberdade de agirmos junto com a equipe espiritual desse programa da nossa reencarnação. E é tão interessante que ele fala que o azedume é um temperamento epidêmico. O que quer dizer essa palavra epidêmico? É algo que a gente contamina, é algo que somos contaminados e algo que contaminamos o outro. Olha para vocês verem como que é sério a questão da irritabilidade, do azedume, e ele fala que é o mal atual do século.
a revolta, é um mal atual. Aí a pergunta é: o que está faltando para nós? O que é? Todos nós, meus amigos, nos programamos para no ano de 2020 passar pela epidemia, para esse vírus que assolou e está assolando o mundo. Nós fomos preparados no plano espiritual para passar por esses momentos de aferições de valores, onde o que a gente, igual a Mércia falou, Marilda, tivemos que aprender a sorrir com os olhos. Sim, o Espírito Emmanuel fala que os olhos é a janela da alma. Você pode sorrir com os lábios sem estar com vontade, mas os seus olhos não mentem. Vocês já ouviram falar que os olhos falam? Já ouviu falar? As pessoas aí da minha idade, alguma vez o pai precisou de chamar atenção verbalmente? As pessoas aí da minha idade, o pai ou a mãe precisou de verbalizar o que queria com a gente? Só o olhar. O olhar do pai, o olhar da mãe, a gente já sabia o que ia acontecer. E agora, com esse vírus, com essa pandemia, a gente aprendeu a conversar novamente com os olhos, a sorrir com os olhos, a olhar dentro do olho do outro enquanto o outro fala. Aí não tem como fingir. Tem que ter uma razão. A pandemia não chegou aí somente para assolar lares e o mundo, não. Para deixar algo para nos ensinar. O que eu estou falando com meus olhos? O que eu estou dizendo? Segundo o Espírito Emmanuel, ele é a janela da alma. Vamos lá, nos tópicos que eu preparei para a gente conversar. E se vocês quiserem interagir comigo, fique tranquilo. Mas também, se vocês não quiserem, eu falo até 10h30, que eu combinei. Que a gente vai hoje até 10h30. E eu esqueci de falar para vocês. Eu amo falar, gente. Se eu pudesse, eu pagaria as pessoas para me ouvir. Falar do Evangelho de Jesus. Gosto demais de falar. Então, vamos lá. Ele pegou um tópico muito interessante que está sobre as reuniões da Sociedade Parisiense, do capítulo 29 do Livro dos Médiuns. Olha o que ele fala para nós. Ele vai falar diretamente para os médiuns, mas a gente vai trabalhar esse azedume num todo, ok? Olha aqui. Todas as vezes, pois, que num grupo um dos seus componentes cai na armadilha, cumpre-se e proclama que há no campo um inimigo, um lobo no redil, e que todos se põem em guarda, visto ser mais que provável multiplicações de suas tentativas. Se enérgica resistência não levar ao desânimo, a obsessão se tornará um mal contagioso que se manifestará nos médios pela perturbação da mediunidade e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela turbação da harmonia. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento da caridade é o que eles mais procuram abafar. Não se deve, portanto, esperar que o mal seja tomado incurável para remediá-lo. Não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. Do que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. Para isso, 2 meios há eficazes, se forem bem aplicados:
a prece feita do coração e o estudo atento dos menores sinais que revela a presença de espíritos mistificadores. O primeiro atrai os bons espíritos, que só assiste zelosamente os que o secundam, mediante a confiança em Deus. O outro prova aos maus que estão lidando com pessoas bastante clarividentes e bastante sensatas para não se deixar ludibriarem. Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 348. 340. Só esse tópico daria para nós conversarmos a noite toda sobre azedume. Vamos falar aqui primeiro, igual ele coloca para nós, de uma reunião mediúnica. Estou falando para médios aqui de reuniões mediúnicas, na verdade, médios, meus amigos, somos todos nós. Médios de reuniões mediúnicas, levanta o dedinho, quem participa. Bacana, bacana. Vamos falar primeiro para esses médios. Ele faz uma referência que quando a gente está mal e vai para uma reunião mediúnica, a gente pode contaminar todos os membros da reunião. E ele está dizendo aqui para nós que pode se tornar um processo obsessivo. E é muito fácil para ele pegar o mais fraco. Eles começam assim. Pega o mais fraco da reunião. Sabe aquela irritação que a gente não sabe de onde veio? Você faz uma análise da sua vida e fala assim, gente, por que eu estou irritado hoje? Por que eu estou tão azeda hoje? E faz essa pergunta, não acha a resposta, mas também não faz esforço para sair dessa faixa, não. E vai para a reunião. Na reunião, a tendência de se potencializar. E a grande chance de um grupo todo contaminar e um grupo todo ser obsediado. Então, qual que é a receita que a irmã se dá para nós na questão de uma reunião mediúnica? É expulsar uma pessoa que chega azeda? É expulsar, gente? Uma pessoa que chega irritada numa reunião? Não. É conversar. É dar atenção. Para que a gente não se contamine nesse processo. Vocês conhecem a história do ratinho? Eu já contei ela para vocês. É uma história bastante interessante. Existia uma fazenda e nessa fazenda, de vez em quando, aparecia cobras. A dona da casa, muito preocupada com essas cobras que às vezes apareciam, resolveu armar uma ratoeira. Ratoeira pega cobra? Pega rato, não é isso? Só que o rato, desprevenido, entrou na fazenda e foi direto para a despensa. Chegando lá, ele viu a ratoeira e saiu espavorido, desesperado. E foi para o terreiro. A fazenda era grande, era ampla. Ele chegou perto da galinha e falou para a galinha assim, dona galinha, a senhora não vai acreditar. A dona da casa, a esposa do fazendeiro, armou uma ratoeira na despensa. A galinha, ciscando estava, ciscando ficou, e falou assim, seu rato, eu sou galinha. Ratoeira não pega galinha? Quem tem que ficar com o olho regalado até no branco, só me perdoe, mas eu sim. E continuou a ciscar. E ele continuou no auge do seu desespero. Foi lá no chiqueiro.
chamou o porco. Sou porco, o senhor não sabe o que eu vi na Casa Grande. Eu, o que foi, né? O que foi que você viu? Tem uma ratoeira dentro da despensa. Falar isso comigo? Os porcos? O que uma ratoeira tem a ver? E continuou lá funcionando, né? Enfiado na lama. Nem deu ideia pro ratinho. E o ratinho continuou aquele dia agoniado, desesperado. Chegou no pasto e viu a vaca. Ai, dona vaca, deixa eu contar para a senhora o que eu vi na fazenda, dentro da despensa da Casa Grande. E a vaca desdenhou também. Falou, eu sou rato, cai na real. Olha a distância que eu fico da Casa Grande. Minha casa é o pasto. Quem tem que tomar cuidado é o senhor. E assim o ratinho viveu aquele dia agoniado. Foi lá à noite dar uma espiadela na casa e viu a ratoeira. Quando foi de madrugada, a ratoeira desarmou. A dona da casa saiu correndo, isso que não querendo acender a luz, foi palpando assim. Quando ela passou a mão, ela deu um grito e acendeu a luz. Pegou o rabo de uma cobra. E a cobra, naquela agonia toda, picou a esposa do fazendeiro. E foi aquela correria, aquela loucura, mata a cobra, pega pau, aquela confusão, acende as luzes da fazenda, acorda todo mundo. E a esposa do fazendeiro gritava de dor e manda chamar o médico. E ela deu uma febre muito alta. Aí o médico falou assim, olha, ela está muito fraca. E para fortalecê-la, uma canja de galinha. E quem foi a primeira a morrer? A galinha, que só ciscava. Não tenho nada com isso. Mataram a galinha, fizeram a canja. E ela tomou a canja e deu um ar de melhora. Só que ela era uma pessoa muito querida naquele lugarejo. E levaram esse caso para o lugarejo todo. E as pessoas tiveram um grande interesse de visitá-la. E chegando aquela multidão de gente na casa, o que o dono, o marido dela, resolveu fazer? Matar o porco para alimentar aquelas pessoas, porque ele não sabia, né? Ele não estava esperando. Foi lá e matou o porco. Só que a cobra era muito venenosa. A esposa do fazendeiro veio a falecer. Aí veio gente de outros lugarejos. Aí quem que o fazendeiro mandou matar? A vaca. Moral da história. Tem uma ratoeira dentro de casa. Todos nós corremos perigo com o azedume. Alguém azedo, todos nós corremos perigo. Não vem com essa que o problema é seu, que não é. O problema é nosso. Vamos olhar. Com relação a nós, hoje tivemos o esclarecimento que o azedume é o espírito revoltado mediante aquilo que ele combinou no plano espiritual. Mas e o outro que nem sabe o que é reencarnação? E o outro que nem sabe da imortalidade da alma? E que eu posso me contaminar com o azedume dele. Numa reunião mediúnica, eu posso
contaminar e minar todo aquele trabalho santo dessa reunião. Prestemos atenção. O que é que está me deixando tão irritada? É o calor? É a falta de dinheiro? É meu problema conjugal? É a questão do meu trabalho? O que é que está me tirando essa tranquilidade, essa paz? Porque temos remédio. Temos remédio para tudo isso que eu falei. Basta a gente querer tomar. O médico é Jesus. O remédio também ele nos oferece. Agora cabe a nós de querermos tomar ou não. Porque é algo que está dizendo aqui, meus amigos, é um temperamento epidêmico. É algo que contamina. É algo perigoso. É algo que está na atualidade. Porque continua ainda aquela frase de ninguém levar desaforo para casa. E cemitério está cheio de heróis. Daqueles que falaram, ó, desaforo para casa eu não levo. Ó, filho, se te bater na rua, bate também. Você não nasceu para apanhar, não. Bate também, não apanha, não. É isso que a gente ouve. E a gente quer cura. O problema todo é que a gente quer cura para as dificuldades que carregamos na alma, mas ninguém está disposto a tomar o remédio. Olha que mais o que fala aqui para nós. Ele fala aqui para nós que é a questão do azedume, para a gente saber se nós estamos nesse processo, entrando nesse processo de obsessão. Ele fala assim para nós, ela fala assim para nós: olha, se você ou se as pessoas que estão ao seu lado estão reclamando. Vocês não reclamam não, né, gente? Né? Ninguém aqui, todo mundo acorda agradecendo e deita agradecendo, não é isso? Ninguém reclama de nada. A hora que ele está dizendo para nós. O primeiro tópico é olhar se a gente está reclamando. Se nós começamos a reclamar, já começa a colocar a barba de molho. Já começa a fazer esse análise, meu Deus. Se está tudo certo, se eu ouvi na casa espírita, se está tudo certo em minha vida, por que eu estou reclamando? Tem um momento, vou segurar o relógio, eu só passei uma página, tá? Eu vou segurar aquele relógio ali. Tem uma parte do Pai Nosso que nós falamos, talvez a gente fala sem perceber a grandeza quando Jesus nos ensinou essa oração. Essa parte aqui, olha. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Vou repetir ela para vocês à luz da doutrina espírita. Seja feita, Senhor, a vossa vontade. No momento que eu estava com minha mente lúcida no plano espiritual. Eu não estava com ela tamponada igual eu estou reencarnada. Que seja feita a vossa vontade. Porque quando nós estávamos no plano espiritual, a lucidez tomava conta de nós. Eu falo, me empresta esse copo? Vou dar um exemplo para vocês. A água límpida, nós, no plano espiritual, no sentido assim. Se eu pegar, se eu tremer, não é porque eu estou nervosa não, viu?
Eu estou com frio. Se eu pegar esse copo com água e colocar uma colher de terra e deixar ele aqui quietinho, o que vai acontecer? A terra vai abaixar e pode, se eu segurar aqui assim, ó, vai dar até uma impressão que a água está limpa, não é? Límpida, não é isso? No plano espiritual, meus amigos, essa água faz assim, ó. Aí o que está aqui é nós. É por isso que a gente fala na oração do Pai Nosso, que eu tenho essa lucidez nos meus momentos de aferições. Que seja feita, Senhor, a vossa vontade. Porque o que nós queremos, meus amigos, que seja feita a nossa vontade. Que seja feita aquilo para o meu capricho. E muitas das vezes a nossa vontade é o que nos levaria à nossa falência, à nossa decadência moral. Quantos de nós daríamos tudo para acertar a mega sena da virada? Porque essas que pagam aí toda semana, a gente não interessa, não. A gente nem joga. Mas quando chega no fim do ano, que é milhões mais milhões que está ali, que vai fazer a virada, quantos que não fazem uma fezinha? Porque se 5 milhões, 10 milhões que paga aí, a gente não quer, não. A gente quer essa, da virada do ano. Agora, imagine se nós ganhássemos. O Kardec até fala no Evangelho segundo o Espiritismo que algumas ideias que a gente coloca pode até valer. Eu vou ajudar o Reino Unido, eu vou ajudar os mais vulneráveis, eu vou procurar aí um asilo e vou pegar pelo menos 2 lorites lá, 2 contra-cheques, e vou fazer o pagamento, né, de 2 funcionários. Ele até conta que é válido. Mas quem será o primeiro beneficiado com essa bola toda de dinheiro? Depois de mim, eu atendo os outros. Então, pela misericórdia de Deus, Ele não deixa que a gente ganhe, para que a gente não se perca nesse caminho. Porque aqui ele vai falar dos maiorais que têm dinheiro. Que tem dinheiro e se perde nesse azedume da vida, dessa revolta, desse não contentamento da reencarnação. Se nós, a gente está lendo o livro Ação e Reação, relendo, e se eu não me engano, o instrutor lá desse livro com o André Luiz é o Drúzio. E tem um companheiro do André Luiz chamado Hilário. Tá os dois, então, na mansão Paz, conversando com Drúzio e vendo as dores, as tristezas do que passa no plano espiritual. E tem um momento que o Hilário fala assim, olha, por que Deus não permite que a gente morra pelo menos uma vez ao mês? Que a gente morra e retorne ao plano espiritual e tenha a lucidez que a gente teve ao reencarnar. Para a gente queixar menos, para a gente se revoltar menos, para a gente agradecer mais. Aí o Drúzio, de um jeito muito tranquilo, responde, a gente faz isso todas as noites. Todas as noites, ao dormir, nós retornamos ao plano espiritual. Agora, as companhias que a gente arruma nessas 8 horas corre por nossa conta pelo dia que tivemos, pelos sentimentos e pelos pensamentos que tivemos durante o dia.
Só que muitas das vezes, meus amigos, o bicho pega do lado de lá. O bicho pega do lado de lá e, graças a Deus, a gente tem um corpo para voltar. A gente volta esbaforido, a gente volta suado, a gente volta gritando, mas volta. Mas uma hora não vai ter o corpo. E o que eu vou encontrar lá? Então, o bom seria, igual ele fala aqui para nós, que o bom seria que a gente começasse a trabalhar esses valores morais em nossos corações, tirando primeiramente esse azedume, essa irritação. E olha que ele diz aqui também, e nós recorremos lá no Evangelho, no capítulo 9, que fala sobre a mansuetude, que nós criamos verniz das situações. Nós criamos personas, criamos máscaras, para que as pessoas não percebam os nossos azedumes. Deixa eu falar para vocês. Sabe um local que a gente cria um grande verniz? É no nosso trabalho. Porque se nós chegarmos lá azedo, irritado, gritando com o patrão, o que ele vai fazer conosco? Isso mesmo. Dá meia volta. Chega numa UPA, num posto de saúde, e bate a mão assim, ó, e grita que você quer ser atendida agora. Está lá, desacata ao órgão público que esteja no seu horário de trabalho, tem lá punição. Você não vai fazer, porque a viatura está lá fora. Então, se você estiver com dor, você vai aguentar a dor caladinha até o médico te atender ou atender as pessoas que você ama que está lá. Mas tem um local onde que nós deveríamos ser mais amável, ser mais dócil. A gente não é, que é dentro do lar. Só que a gente esquece de dizer que aqui eu sou assim. A gente esquece de assinar embaixo assim, olha, mas eu sou detestado. Quem gosta, meus amigos, de ficar ao lado de pessoas irritadas, fala para mim. Quem que gosta de pessoas irritadíssimas, de pessoas azedas? Quem gosta de ficar ao lado? E quantas das vezes a circunstância faz com que a gente fique uma vida ao lado de uma pessoa assim, de uma pessoa revoltada. E olha que ele fala assim também para nós, olha. Ele diz assim para nós: atentamos. Estou pulando umas folhas aqui, é tanta coisa que eu queria falar. Atentamos, portanto, para esse tema e não confundamos ciladas e reações de desencarnados com vivência, que independente de forças espirituais. Gente, olha o que falou aqui para nós, desculpa. Falou aqui para nós. Nós falamos de obsessão, não falamos? Porque muitos de nós podemos colocar isso como escória. Eu sou assim porque eu sou obsediada, tá? Eu sou assim porque eu sou influenciada. A gente só é obsediada por quê? Quem sabe me falar? Um obsessor, um ser para me obsediar, guarda isso no coração de vocês. Eles não colocam algo em mim, não. Eles trabalham com o que já tem. Eles só potencializam o que já tem aqui dentro. Se eu sou uma pessoa irritadíssima, lógico que eu vou atrair espírito dessa categoria para mim.
Lógico que vai potencializar o que já existe lá. É isso que ela fala nesse tópico. Porque senão eu vou falar assim, eu sou assim porque eu tive uma vida de obsessão. Levei uma vida obsediada. Eu não posso sair desse quadro, não? Posso. Olha o que ela fala aqui. Podem trazer-nos muitos desacertos nas rotinas dos dias, em razão de recusamento em franca rebeldia. As ambições provacionais construídas por nós mesmos em vidas antecessoras. Olha o que ela diz aqui. Vocês acreditam na ação e reação? Acreditam ou não? Ação e reação. O que é ação e reação? O que é? Vocês não falam, não? Lei de causa e efeito. O que o Espiritismo fala para nós? O que o Espiritismo fala para nós? Tudo que você faz é seu. Ou não é isso, gente? Tanto no bem quanto no mal. Tudo que você faz é seu. Se hoje eu estou colhendo, olha para vocês ver o paralelo. Se hoje eu estou colhendo ontem, mas também eu estou plantando o amanhã, não é isso? Entre o ontem e o amanhã, o que eu tenho? O hoje, o presente, isso mesmo, eu tenho o hoje, o presente. E se o meu presente não está sendo algo satisfatório para mim, se é algo que está me contrariando, se é algo que me tira do plumo, se é algo que está me azedando, se é algo que me deixa super irritada, eu posso ter a certeza, se não é dessa vida, é de qual vida? É da outra vida. Agora, olha o que ela diz aqui. Se essa situação que eu estou vivendo hoje, se eu não passar por ela, dentro da proposta, do combinado do plano espiritual, eu estou fadada a repetir. Vocês querem repetir de novo? Ninguém quer, gente. Nós almejamos um mundo melhor. A gente almeja um mundo regenerado, mas no mundo regenerado não cabe o revoltado. No mundo regenerado não cabe o irritadíssimo. Mas eu sou assim mesmo. Muda. Dá tempo. Pede Jesus, me fortaleça, Senhor, nos meus momentos de provações, porque ser calmo enquanto tudo estiver bem para nós, só se formos insanos, não ficarmos calmos. Mas se as coisas começam a sair dentro daquilo que eu planejei, eu começo a ficar azeda e azedar tudo que está do meu lado, tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada. E quem pode mudar essa situação é só nós mesmos. Não tem como o outro querer caminhar para mim, não. Não tem como o outro querer mudar algo, que tem que mudar sou eu. Ela fala aqui, olha, do autoconhecimento. Ela fala aqui da autoavaliação. O que me irrita? O que me tira do sério? É eu perguntar isso para mim mesma e saber a resposta. E tentar trabalhar. Porque essa síndrome de Gabriela não cabe para nós espíritas. Eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Não cabe para nós. Nós reencarnamos para progredirmos moralmente, espiritualmente, materialmente. Nós reencarnamos foi para progredir. Ninguém reencarnou para ficar para trás, não. Agora, por que a gente insiste em ficar para trás? Jesus trouxe para nós um modelo de como sairmos dessa situação. De como a gente como que nós possamos livrar de todo o processo, gente, obsessivo,
de todo o processo de dor. O Evangelho do Cristo nos dá a receita. Mas, ô Marilda, mas não para essa vida sim. Aceita ser feliz? Primeiramente, começa a aceitar a vida. Começa a aceitar. Vocês concordam que tem algo que a gente pode mudar? Tem algo que a gente pode mudar. Não tem a prece da serenidade? A gente pedir a Deus sabedoria para a gente resolver o que pode ser resolvido. Mas tem coisas nessa vida que não tem como resolver. E a gente fica batendo na tecla, querendo resolver, vai ser só na outra. Tem como eu clarear? Mudar de cor de pele? Se eu revoltasse de ser negra, eu detesto ser negra, ficar batendo o pé, que eu odeio ser negra. A negra, adianta. Tem como mudar isso? Não tem, gente. Não tem como mudar. Se é uma ruga, se é um cabelo branco, se é uma casa pequena, essas coisas, a gente batalha, faz uma plástica, mexe na casa, tem jeito, mas tem coisas que não tem como mudar. Eu vou ficar revoltada uma vida por causa disso? O nosso casamento, 99%, não é eu que falo, é Dona Laura no livro Nosso Lar, é provacionais. É provacionais. Por enquanto não tem almas gêmeas, não. Caminhamos para tal. Mas os nossos casamentos é a gente sentir na pele o que fez com o outro. Então, por que eu vou me irritar? É pedir Deus sabedoria para que eu possa viver aquele relacionamento bom, bem. Os filhos que vieram, que nasceram do meu ventre, Jesus abençoa. Os filhos que vieram, foi o que eu pedi. O trabalho foi o que eu pedi. Eu não sei se eu já contei para vocês. Eu conheci um médico. Tem algum médico aqui? E esse médico, ele achou que com 1 ano, ele exercendo a medicina, ele seria rico. E buscou a nossa casa espírita pedindo. O pedido dele era que os espíritos fizessem algo que ele pudesse ficar rico dentro da medicina. Ô, gente, são seres, nós conversamos, que faz da medicina um comércio. Medicina é um sacerdócio, é algo divino. Se o médico tiver de ficar rico ou não nessa vida, está ali dentro da situação dele. Mas ser médico é algo divino, é um pedacinho de Deus no coração de um homem. Então, fazer riqueza em cima da dor do outro é algo que tem que pensar muito. Pensar muito. E graças a Deus, ele ficou na nossa casa um bom tempo. Eu não sei como está o pensamento dele hoje, mas revoltar porque a sua condição social não te permite tal coisa. Ela fala isso na condição social, que a maioria de nós nos revoltamos pela condição social que a gente pediu no plano espiritual. E ela diz aqui também, a gente inveja a posição do outro. Inveja, gente. Olha que dor na alma de um invejoso. Aí chega no final do dia, a gente cheio de turbulência. É o cansaço do serviço, é o calor do dia, é as confusões do móvel. Aí você chega em casa para dormir, para jantar, tomar seu banho e dormir.
Você acha que com 2 minutos de oração você vai resolver o seu dia, gente? Com cinco minutos, numa reunião mediúnica, você vai conseguir se equilibrar? Não vai, meus amigos. O equilíbrio nosso é no dia a dia. Aí você pode estar assim, pensando assim, olha, Marilda, então eu não posso me irritar? Tudo tá bom? Tudo tá certo? Eu não posso. Eu não estou dizendo isso. E se a minha fala deu a entender, eu vou corrigir. Pode. Mas me pergunta por quê. Pode. Mas pergunta por quê. Por que eu estou irritada? Por que eu estou com raiva hoje? O que me levou a ficar assim? Pergunta. E tenta trabalhar para o nosso próprio bem, para o bem da coletividade. Olha as confusões do trânsito. Olha quantas pessoas que morrem e matam no trânsito por causa dessa irritação. Quantos casamentos desfeitos por causa dessa irritação. Essa pandemia, ela veio trazer para nós, ela veio nos mostrar quem nós somos. Porque o tempo todo a fala era essa: volta para dentro de casa. Volta, fica dentro de casa. Fica ali com os seus. Volta para dentro de você mesmo. Tirou de nós as coisas que a gente mais gostava. Quer sair. Porque sair, você tem fuga. E não tinha mais para onde você fugir. Você tinha que encarar a realidade. Agora, graças a Deus, as coisas estão melhorando. E se nós, meus amigos, não nos melhorarmos, a tendência é vir novas pandemias. Até que a gente possa aprender. Aprender o quê? A ser manso. Ser afável. Ter a docilidade. Ver os diabéticos aí. O que é a doença a nível espiritual? O que o diabético não pode? O diabético não pode comer? Doce. Hoje, gente, um doce é tão gostoso, é ou não é? O que é? Que momento na minha vida que eu azedei tudo, gente? Que eu deixei tão amarga a vida que o meu pâncreas parou de produzir insulina. Que momento foi esse? Enquanto Cristo me pede doçura, doçura no falar, doçura no agir, doçura no pensar. Ah, Marilda, isso só for num mundo regenerado? Não, meus amigos. Temos exemplos aqui, ó, de pessoas que conseguiram vivenciar. Contemporâneo nosso, Chico Xavier, mineiro, conseguiu vivenciar. Temos grandes exemplos, Mahatma Gandhi, temos a Irmã Dulce, tem Madre Teresa. E às vezes temos exemplos dentro do nosso lar e a gente não percebe. Aí a gente quer, com meia hora de palestra, com 1 minuto de oração, resolver todos os azedumes da nossa vida. E não é por aí. É conta-gota, é cada dia um pouquinho. Ela fala aqui para nós também das leituras que nos edificam. Se eu estou no ponto de estourar, se eu estou no ponto assim de... Conta de 1 até 10. Conta de 1 até 10. A palavra que você não pronuncia, você não se torna escravo dela. Cuidado com o que você fala. A palavra é minha até o momento que eu não pronuncio. No momento que eu falo, ela já não é mais. E ela pode causar um estrago em quem está ouvindo que eu nem
Eu não faço nem menção do quanto que uma palavra maldita pode causar no coração de quem ouve. E isso a gente faz e fala tranquilamente dentro do nosso lar. Ao lado ali das pessoas que a gente deveria amar e proteger. Porque foi isso que combinamos lá. Proteger, de amar, de caminhar esses seres. E a gente se irrita com eles. As nossas crianças hoje, não só hoje, as crianças em geral, nos pedem amor. Nos pede que a gente dê atenção. E o celular roubou essa atenção. Olha como nós estamos criando os nossos filhos, nossos netos, para que amanhã não se torne um adulto revoltado, um adulto irritado. Olha como que a gente está fazendo. Volte para dentro de casa. Quando ela diz aqui para nós, olha, faz leitura que te edifica. Uma página por dia, uma página de um livro, do Evangelho. Abra o Evangelho. Olha o que Jesus está te falando naquele dia de hoje. E esforce. Esforce. E não é grandes esforços, não. Que lá no Livro dos Espíritos fala que a gente não precisa fazer grandes esforços para não se irritar, para não encolerizar, para não avançar no outro. Não precisa de grandes esforços, não. São pequenos. Você já ouviu falar quando um não quer, dois não briga? Quando um não quer, dois não briga. Quando um fala, o outro cala, gente. Só que nós não, a gente é muito tupete. A vida nos pede, seja feliz. Sorrir mais. Que seja com os olhos, o olhar é sincero, o sorriso é sincero. Vamos sorrir mais. E se por acaso a vida trazer alguém azedo perto de nós, sejamos mais fortes. Não contaminemos, não, porque a tendência é contaminar. Você já ouviu? Só para nós encerrarmos, eu trouxe uma música, acho que ela dura mais ou menos 1 minuto ou 2 minutos. Eu vou pedir ao nosso amigo para colocar para nós. Para fechar a minha fala. Sabe quando Jesus nos fala, quando Jesus cura e pede para não voltar na multidão? Todas as vezes que Jesus fazia uma cura, ele não falava isso? Não volta para a multidão, não, para não acontecer algo pior. Não era assim que ele dizia? Sabe o que eu deixo para vocês? Não volta para a multidão, não. Vamos caminhar. Vamos pedir a Deus. Não está fácil, não. Ora. As coisas ficaram boas? Ora. Olha o que ele disse aqui. A oração é a arma do cristão. A oração e o trabalho no bem. Então, se eu estou, vai servir, vai ser útil, vai orar, para que a paz possa voltar a reinar em nós. Gente, tem mais coisa, viu? Vamos parar por aqui. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Eu trouxe uma música que eu escolhi com muito carinho para casar com essa minha fala. Que Deus nos abençoe. Sentindo a tua dor, e ao notar que tu sorri, todo mundo irá supor que és feliz. Sorri, sorri, Murilinho, sorri. Vamos lá.